Estrutura da Bíblia do Antigo Testamento. Então, não sei se a mídia vai conseguir colocar lá. Certamente vai. Mídia, né, a imagem lá dessa mesma folha que você tem aí. Estrutura da Bíblia do Antigo Testamento. Ah, tem um errinho aqui, né? Ah, então, meu Deus. Mas a gente perdoa eles, aleluia. Eles continuam sendo uma bênção. Ale- Ah, é, mas tem uma folha sua aí que está mais completa, que deve ter uma linha vermelha aí, observação. Mas lá tá Novo Testamento lá em cima, tá vendo? Ó? Lá é Antigo Testamento. Risca o N e coloca um A lá, né? Que ali é Antigo Testamento. Então essa é uma estrutura de Bíblia nossa, né? Cristã, protestante. Protestante, a palavra protestante é meio feia. A gente usa, tem a reforma, mas o protestantismo em si, na história dele, tem muitas coisas que são ruins, assim, né, situações. Mas nossa Bíblia de crente, né, ela possui essa estrutura aí para a gente entender um pouco do que Jesus fala e de como está dividida. É bom para você ter aí, para você saber, pegar essa folha de vez em quando aí. Essa letra aumenta, não? Ó, ah, agora vai. Tem que organizar, né? Que senão o povo mete a boca. Então tem que organizar, tem que ir fazendo. Senão, muita crítica, né? Então, vai melhorando. Então tá lá, ali onde tem um Nzinho, você põe um A, tá? Já risca aí, irmão. Não vai confundir tua cabeça. Então, essa é a estrutura que a gente tem e tem aí como. É, tá faltando algumas coisas ali. Então a gente vai ler ali. A tua Bíblia deve estar assim, né? Ela tem lá um índice. Então a gente tem aí Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Isso aí é o Pentateuco. Essa é a lei. Essa é a Torá. Quando você ouvir, Torá, Pentateuco, lei, o que que é tudo isso? Tudo isso é a mesma coisa. Tá? Pentateuco, porque Pentateuco é a palavra. Cadê? Sumiu? Aqui. Então, Pentateuco é uma palavra grega. Tá? Por isso que você ouve essa palavra Pentateuco. É uma palavra grega. Então você tem aí na tua folha aí que o significado dela, né? Cinco, penta, cinco, teuco, rolos. Então, por isso que você ouve a palavra Pentateuco. Mas é a Torá. Então, Torá é a palavra hebraica para isso, que são esses 5 primeiros livros da Bíblia aí. Essa ordem, ela não muda. Em nenhuma estrutura, nenhuma estrutura bíblica, essa ordem vai mudar. Então, essa Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, é o Pentateuco ou Torá, né, que é a lei do Senhor. Então, entendeu? Pentateuco é uma palavra grega, por isso que a gente ouve, Pentateuco, Torá, qual é a diferença? Nenhuma, só muda o termo da língua, né? Pentateuco grego e Torá, esse hebraico que significa lei. Então, é por isso, essa é a primeira estrutura da Bíblia que a gente vê aí na nossa Bíblia. Então, livros, primeiro você vai ver aí livros poéticos, né, que quase toda a estrutura bíblica vai mostrar isso para mim e para você. Né? Você dá uma pesquisadinha, você vai ver que é assim. Então, os livros poéticos, estou falando de teologia ocidental, a nossa teologia, não a oriental, não a hebraica, tá? A nossa, que a gente está focando nela agora. Então, Jó, Salmos, Provérbios, Cantares, Eclesiastes são considerados livros
poéticos. Então fica primeiro nessa estrutura aí. Esses são livros poéticos. Livros históricos, Josué, Juízes, Ruth. Quando você, antes de ter essa Bíblia, essa formatação que a gente conhece hoje, e na sua origem, o livro de 1 Samuel e 2 Samuel era um livro só, era um rolo só. Então imagina um rolo mesmo, contendo todo o livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel, tudo num rolo só. Imagina o quanto era grande isso e quanto era trabalhoso para você abrir e ler e achar esses. Então, por isso que ele foi dividido em 2 livros, mas na sua origem era um livro só. O primeiro livro de Samuel e o segundo livro de Samuel era um rolo só, e na nossa, depois, com o passar dos séculos, ele foi dividido em 2 livros, mas era um rolo só. Mesmo caso de 1 Reis, primeiro livro de Reis e o segundo livro de Reis. É o mesmo caso do primeiro livro de Crônicas e o segundo livro de Crônicas. Tudo era um rolo só. E aí depois ele foi dividido em 1 Reis, segundo Reis, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro livro de Crônicas, segundo de Crônicas. O livro de Esdras e Neemias, originalmente também era um rolo só. Depois ele foi dividido. E o livro de Esther. Esses são livros que a nossa teologia ocidental chama de livros históricos. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Para nós, teologia ocidental, eles são livros chamados de profetas maiores, inclusive Lamentações, que são de Jeremias. Então, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel são livros chamados, considerados proféticos, e são os profetas maiores. Depois você tem aí um grupo de livros, que são 12 profetas, que são chamados de profetas menores. Você tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, que originalmente também era um livro só. Na Bíblia hebraica, na sua antiguidade, era um livro só, chamado Livro dos 12. Então, por isso que era, imagina um rolo contendo esses 12 profetas num rolo só, tamanha a sua dificuldade para manusear, para tudo isso. E aí nós dividimos eles, temos na sua Bíblia aí 12 livros divididinhos, bonitinhos. Então, são chamados profetas menores. Maiores e menores, não pela importância do profeta, já falei isso, mas por causa da sua obra, dos seus detalhes, os maiores, chamados maiores, é porque a obra deles, geralmente, eles têm o início, o meio e o fim da vida de Jesus. Estão lá. Ou se não tem tudo, as 3 etapas, tem boa parte da história de Jesus nos livros. Então, por isso que nós chamamos de profetas maiores. E os menores, eles fragmentaram assim a história de Jesus em alguns pontos específicos. Talvez o Sol Nascimento, talvez o Calvário, talvez o Milênio, talvez. Então, você descobre que tem as suas obras assim fragmentadas da história de Jesus. Então, por isso que é profetas menores. Tem uma observação aí na tua folha, que eu coloquei aí, que vai falar sobre também uma divisão teológica nossa, sobre livros poéticos. Você tem uma lista em cima de livros poéticos, mas há uma outra linha que vai dividir livros poéticos e filosóficos. Eu acho interessante você ter na tua Bíblia entender também. Então, nessa observação está aí, livros poéticos, Salmos, Cantares e Lamentações, são poéticos. E livros filosóficos, Jó, Provérbios e Eclesiastes. É uma outra divisão da Bíblia, da nossa teologia, para a estrutura da Bíblia. Então, essa é a estrutura da palavra que nós conhecemos, nós caminhamos. Então, é bom você ter essa folha aí, você dar de vez em quando uma lida, para você ter, para você poder ter isso no teu coração, para você aprender isso, para você carregar isso com você aí, dessa importância
dessa estrutura bíblica. É importante, irmão. Você vai ver que alguma hora vai te ajudar isso em muitas coisas. Novo Testamento é uma divisão mais simples, né? Mais rápida mais até pela quantidade de livros que tem, né? Mas ela tem uma divisão também, uma estrutura. E aí você tem Mateus, Marcos e Lucas, que são livros, Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os evangelhos. São livros biográficos que vão contar a história de Jesus, toda a biografia de Jesus, toda a história dele. Aí você vê em Mateus, Marcos e Lucas, livros sinópticos, que são semelhantes, têm histórias semelhantes, alguns detalhes mudam por causa não de erros, não de contradições bíblicas, mas por causa da visão e pelo momento que cada um escreve o seu livro. Então, cada um tem uma visão de como o fato aconteceu, mas são sinóticos, são semelhantes. O livro de João, ele é bem diferente, ele não repete esses três evangelhos que a gente leu antes. E ele foca muito na pessoa de Jesus em alguns aspectos muito específicos da vida dele. Então, por isso que ele é bem diferente dos outros. Então, são evangelhos, são livros biográficos, e a gente encontra a história de Jesus ali basicamente neles. Então, você vai aconselhar alguém, um novo convertido, aonde eu começo a ler a Bíblia? Por onde eu começo a ler a Bíblia? Você deve ouvir muito isso, eu ouço muito isso. Indique, leia o livro de João, leia o livro de Lucas, indique para que as pessoas leiam os livros que falam da história de Jesus, os evangelhos. Então, manda a pessoa ler o livro de João, ou fala para ela ler o livro de Lucas, e fala para ela ler o livro de Atos dos Apóstolos. Aí, na nossa estrutura bíblica, Atos dos Apóstolos é um livro histórico. Também ele é considerado por alguns um quinto evangelho, porque Lucas escreveu e ele tem uma cara assim, de um quinto evangelho, mas na estrutura, na teologia, vai chamar de livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos. A gente tem aí as cartas paulinas, as epístolas paulinas, Romanos, 1º e 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. Essas são cartas, epístolas paulinas. Paulo escreveu, o apóstolo Paulo escreveu. Tem título, tem remetente, tem destinatários, tem tudo isso daí nessas cartas paulinas. Nós temos uma outra lista com as epístolas gerais, ou universais. Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª e 3ª João, Judas, Hebreus. Eu particularmente creio que Hebreus, quem escreveu foi Paulo, mas não há nenhuma maneira de comprovar isso. Tem lá um último verso, capítulo 13, que ele faz uma menção de Timóteo, e é muito semelhante às menções que ele faz de Timóteo nas suas cartas, em outras cartas. Então, por isso, eu entendo que Hebreus foi Paulo escrevendo, mas não há não tem como bater o pé, falar, não, foi Paulo, tem provas disso, não tem. Então, ela está aí num grupo de cartas universais e gerais. E no Novo Testamento, Apocalipse é um livro profético, um livro claramente profético. Então a gente tem aí a terceira folha, que é uma divisão hebraica da Bíblia dos judeus, que não creem em Jesus, não messiânicos. Eles não creem no Novo Testamento, não aceitam ele. Inclusive, eles leem muito ele para poder refutar, para poder falar mal, falar contra. Mas eles vão se converter ainda em nome de Jesus, então tenha paciência com eles. Claro que eles vão ter que passar pela grande tribulação para poder aceitar, mas isso é uma outra história. Então, essa divisão é uma divisão da Bíblia hebraica, que é diferente da nossa, tanto quanto diferente da nossa. Então, na deles, uma coisa não muda, que é a lei, é a Torá, que são os 5 primeiros livros. Aí você não vai ver lá na Bíblia hebraica o termo Pentateuco, não é lei, Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio.
É, a divisão deles é diferente da nossa, porque para eles, né, esses livros que você tem na tua folha aí, eles são proféticos, né? Josué para eles é um livro profético. Juízes para eles é um livro profético. 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, são livros proféticos para eles. Isaías, Jeremias, Ezequiel, aí depois tem uma lista dos 12 profetas menores aí que são semelhantes. Então, essa diferença na Bíblia deles aí, que Josué para eles é profético, Juízes é um livro profético para eles, Reis é um livro profético. Então, tem essa diferença aí deles. E aí eu tenho uma terceira coluna escrita aí, os escritos ou escrituras. Então tem aí Ruth, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Lamentações e Daniel. Veja, Daniel para eles não é um livro profético. É um livro que está no rolo aí dos escritos, que está na categoria de escritos. Eles não consideram Daniel um livro profético. É a divisão deles aí. Por isso que eu escrevi aí, deve ter aí, não sei se tem, Lucas capítulo 24, verso 44, eu queria ler de novo esse texto. Portanto, ficai igualmente vós alertas, pois Lucas 24. Em seguida, Jesus lhes explicou: são essas as palavras que eu vos ensinei quando ainda estava entre vós. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei, a primeira coluna aí, na lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, na lei, na Torá. Tudo isso, os 5 livros, Jesus está aí, né? Está aí. Nos profetas, então você tem a divisão hebraica deles aí. Quando Jesus está falando nesse texto, ele não está pensando na nossa Bíblia, está pensando na Bíblia deles, na Bíblia hebraica, nos livros, nos rolos hebraicos. Então, para ele tem na mente os 5 livros da Torá. Nos profetas, que é essa lista que você tem na tua mão aí, Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e os 12 também lá, os menores. É isso que está na mente. E nos Salmos, quando ele fala ali nos Salmos, ele está falando dos livros escritos, que é Ruth, Crônicas, Esdras. Por que ele está falando isso? Porque tem outro texto que diz lá em Mateus 22, 29. Mateus 22, 29. Então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Quando Jesus cita as Escrituras, ele está falando disso aqui, ó, desses escritos, que é Ruth, que é Crônicas, que é Esdras, que é Neemias. Então, Lucas 24, 44, ele só cita lá Salmos. Mas os Salmos estão contidos na Bíblia deles numa coluna, num grupo de livros que são chamados livros escritos, ou escrituras, porque lá em Mateus 22, 29, ele fala escrituras. Então, quando ele cita isso, ele tá colocando para os ouvintes ali, para o povo, né, para as pessoas, que tinha escribas ali, tinha doutores da lei, ele está falando sobre essas três. O que são esses 3 grupos de livro que Jesus está na mente? Ele está em mente a Tanakh. Tanakh é esse grupo de 3, né, esse livro de 3 grupos de divisão que a gente tem aí nessa folha aí, que está a Torá, né, os profetas e os escritos. A Torá, os profetas e os escritos formam um livro para eles que é o Tanakh, que nele está a Torá, que é a lei, né, Neviim, os profetas, e Ketuvim, que são os escritos, as escrituras. Então, quando Cristo cita esse texto e libera essa palavra, ele está dizendo assim, ó, vocês têm aí, né, na mão de vocês, a lei, a Torá, os profetas e as escrituras. Todos esses livros que vocês têm na mão falam de mim. Então, por isso que é bom a gente entender que ele não está, lógico, na mente dele, ele não está citando ali o Novo Testamento, ele não está falando, né, da Bíblia que você tem na tua mão, que eu tenho na minha mão. Ele está falando daquilo que eles tinham na mão deles. E por isso, ele cita isso daí.
Então é bom a gente ter essa divisão e entender um pouco disso aí, que vai te ajudar e vai me ajudar quando você estiver discipulando alguém, explicando para alguém sobre a palavra do Senhor. Amém? Manda, vai. Nada? Vai, Salvador. Nada? Verdade? Não, estou sentindo no meu espírito tem alguma coisa entalada aí. Vai. Fala alto. Então é assim, essa é a ideia. Uma leitura sistemática da palavra. Então você vai pegar, você vai fazer isso na tua vida, vai dar certo, vai ser bênção, e você vai indicar para novos convertidos isso aí que você estiver ministrando para eles. Olha, leva a pessoa a ler o livro de, por que o livro de Lucas? Porque o livro de Lucas ele está escrito é, cronologicamente correto. Então, quando você lê o livro de Lucas, você vai ver que os fatos que acontecem ali, eles estão na ordem de tempo correta. Mateus, Marcos, não estão dessa maneira. Eles estão lá citados, há alguma semelhança, mas quando Lucas escreve lá o livro, ele fala, ó, eu empreendi, eu fui pesquisar, eu fui ouvir os fatos, eu fui pesquisar, eu fui atrás, e eu coloquei aqui em ordem para você. Ele está escrevendo para Teófilo, um cara rico, que bancava o seu ministério, bancava Paulo, bancava Lucas, porque o papel era caro, a tinta era extremamente cara, nem todo mundo tinha acesso a isso, o papel era extremamente caro, a tinta, imagina, ninguém, não era assim, chegava lá na Master Papelaria, falou, me dá uma caixa de caneta, me dá uma caixa um maço de papel sulfite que você escrever não tinha isso, era extremamente caro. Então o Teófilo, um cara rico, bancou Lucas. Lucas escreveu para ele, em ordem, ele diz lá, eu coloquei em ordem os fatos ocorridos, então eu pesquisei e coloquei em ordem. Então, de maneira cronológica, o tempo ali está meio correto, assim, está correto, né? Os fatos, aconteceu isso primeiro, depois curou tal. Quando você vê a ordem de Lucas, né, mesmo que você leia outros evangelhos, você lembra de Lucas. Não, essa aqui é a ordem mais ou menos correta, é o que está no livro de Lucas. Então você indica, leia o livro do Evangelho de Lucas, está falando de Jesus e está em ordem. Olha, leia o livro de João, leia o livro de Atos, você vai ver o que Deus fez através de homens que Deus estabeleceu, homens e mulheres que Deus colocou para continuar a sua obra. Então, indica esses livros. A carta de Paulo, 1 Coríntios, 2 Coríntios, as cartas de Paulo, quando eu me converti, foram cartas que me edificaram muito, que me ensinaram muito. Quantas vezes eu fiquei trancado lendo 1 Coríntios? Eu li 1 Coríntios, 2 Coríntios, lia muito, mas lia assim, dezenas de vezes. O Novo Testamento eu li dezenas de vezes, inteiro, assim, muitas vezes. O livro de Atos. Então, assim, as cartas de Paulo vão te ensinar muita coisa de doutrina, né? de igreja, de comunhão, de liderança, de submissão. Então, leia as cartas de Paulo, leia Lucas, indique o livro de Lucas, o livro de João, e as pessoas vão você vê que as pessoas vão melhorar muito, vão crescer muito, e muito rápido, espiritualmente falando. Não dá para ficar pegando a Bíblia e lendo ela fragmentada. Assim, hoje em dia, eu consigo, às vezes, pegar um livro um específico, um capítulo, e ficar muito tempo nele ali, e sou muito abençoado nisso. Mas eu tive essa leitura sistemática, de pegar toda a Bíblia e de maneira sistemática, ler ela.
Bom, a Bíblia não se contradiz. Você vai ver que você vai ler um texto. O perigo disso é um novo convertido ler um texto lá isolado, perdido, em algum lugar, e falar, mas a Bíblia está dizendo aqui e tal. É o contexto, é o lugar, e você vai ver que lá na frente vai aparecer um outro livro, um outro texto da Bíblia que vai explicar aquele texto que ficou meio em dúvida. Então, ela não tem nenhuma contradição, ela não tem erros na Bíblia, não tem erro, não tem nenhuma contradição. O que tem é uma leitura errada dela, né? E se você der tempo para ela e você ler ela e amar ela, você vai ver que a palavra vai te explicar a sua dúvida. Tudo está aqui. Amém? Então, indique isso, Novo Testamento, Lucas, João. Eu já falei isso, que eu vou falar de novo, né? Eu trabalhava com uma moça, até o Júlio conhece ela, trabalhamos junto lá numa fábrica, e ela veio falar comigo de Bíblia, isso aqui e tal. Eu falei, ó, leia, você tem Bíblia na sua casa? Tenho. Então, abre tua Bíblia lá em Mateus e comece a ler os evangelhos. O que é evangelho? Os livros que falam de Jesus. Começa a ler eles, né? Leia Lucas, leia Mateus, leia. E ela passou uma semana, eu falei, e aí? Ela falou assim, eu parei de ler. Li alguns dias e parei de ler, e fechei ela e guardei lá, escondi na minha casa. Eu falei, mas por quê? Porque eu comecei a ler a Bíblia, você indicou, comecei a ler, e tudo que está lá, escrito, eu faço errado. Ela falou, não, Marcos, eu parei, eu comecei a ler aquele negócio, fechei aquele negócio e guardei lá, e não quero nem eu passo, nem olho para ela. Não, por quê? Porque está lá escrito o que Jesus manda fazer, e eu vivo tudo errado. Preferiu fechar a Bíblia e continuar vivendo errado do que deixar a Bíblia mudar a vida dela. Então é isso, irmão. Quando eu leio lá, eu vou ver, estou vivendo errado. Porque está escrito lá que eu estou vivendo errado. E aí eu vou mudar, eu vou ser transformado pela palavra. Olha que testemunho maravilhoso, aleluia. Nunca esqueci isso, e tomara que eu nunca esqueça isso. Pena que ela decidiu por isso, para continuar vivendo errado. Então, assim, é triste, né, mas é a realidade. Então, não foge dela. Olha para alguém aí, vê se está acordado primeiro, dá um toque aí gentil, para ver se não cochilou, e fala para ele aí, não foge dela não, porque ela vai te pegar. Ela vai te mostrar o que está de errado. Aleluia. É, tem gente que deixa lá no Salmo 91 e não leu. Está cheio de poeira e não adianta. Oh, aleluia. É isso aí. Se está errando muito, está lendo pouco. Então, assim, a palavra ela muda, ela é viva, ela é poderosa, ela fala com a gente, ela transforma a nossa vida, ela é espírito e vida, então ela muda mesmo. Então tem que parar e olhar. Então, assim, essa questão de ler de maneira fragmentada, os pedaços, é complicado, porque você vai perder muita coisa e vai ficar preso só naquilo que você quer ouvir de Deus naquele dia. Você está aflito, está angustiado, aí Deus fala comigo, aí você vai abrir, vai colocar o dedo, vai ter lá um verso e tal, e você vai viver disso. Não é isso que Deus quer. A gente tem que ter maturidade para poder amar a palavra e ter comunhão com ela, nela toda. Ela é um todo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Vamos acabar e vamos embora, porque Deus não quer falar nada. Eu já falei aqui, outro dia falei, né, da Isabela, eu falei, né, da caixinha de promessas e tal, e ela veio falar comigo, eu falei, não, como estratégia para abençoar alguém, maravilha, agora para a minha fé não serve para nada, né, não serve para você, que é crente, que é ministro, que é salmista, pregador, que é tá aqui da dança profética, que está aqui, diácono, viver de caixinha de promessa. Viver de caixinha de promessa não é só comprar caixinha de promessa e pegar um verso, é também fazer isso aqui, caixinha de promessa, eu quero ouvir
Ah, o Senhor é bom, e a sua misericórdia. Ah, que bonito, obrigado, Senhor. E fecha a Bíblia e vai embora. Também é viver de caixinha de promessa, né? Só não tem a caixinha física, mas ela não é. Então a tua fé não pode ser assim. A tua fé não pode ser essa, a tua fé também não pode ser de ouvir coisa do púlpito. Ah, minha fé, na minha Bíblia é o que o pastor prega domingo à noite, né? E aí eu aprendi aqui, eu vou no YouTube, vejo uma pregação lá de alguém legal, e aquilo lá é minha fé. Não, tem alguns pregadores que eu vejo, né? Já falei, tem até um que faleceu já, não conheci pessoalmente. Se fosse vivo hoje, talvez eu até pagaria o preço de, em algum lugar que estivesse pregando, para ver. Um cara que me inspira muito, né? E quando eu ouço a pregação dele no YouTube, cara, de verdade, o cara morreu faz alguns anos. Quando ele prega lá no YouTube, lá que eu vejo a mensagem dele, me dá vontade de ler a Bíblia. Me dá vontade de ir atrás dos textos, de ler o capítulo inteiro, de pesquisar aquilo, me inspira a fazer isso. Assim, é muito legal isso, não é forçado. Eu estou lá ouvindo o cara pregar, tal, e aí ele é um cara que amava a palavra, que incentiva a leitura da palavra, a oração. Então, assim, quando eu ouço ele, eu fico inspirado. Lógico, eu ouço aqui também, fico inspirado. Eu ouço meu pastor, eu fico inspirado a deixar coisas, abandonar, a ler a Bíblia, ler naquele texto, voltar lá. Então, é bom. Quando o pregador é de Deus e é bom, e tem Deus nisso, você vê por isso. Porque te gera sede de ler a palavra, de orar mais, de fazer alguma coisa, de jejuar, de fazer alguma coisa. Mas quando você lê, acha legal e fica replicando aquilo e não muda a sua vida em nada, não serve para nada aquilo. Não tem unção nenhuma, não tem Deus aquilo lá. Ou tem Deus, mas não é uma coisa que vai te acrescentar em nada. Ou pode, é uma coisa que, é, é, desde que, bem claro, desde que não seja a tua vida de, de fé nisso, você não pode passar a tua vida nisso. Mas vai ter uma hora de angústia que você está desesperado, que você vai falar, Senhor, fala comigo aqui. E vai falar. Pode até fazer desse jeito. Já fez, ele é Deus, é misericordioso. Mas se você tiver uma leitura sistemática da Bíblia, se eu tiver uma comunhão, uma leitura sistemática da Bíblia, na hora da tua angústia, você vai orar, dobrar o joelho, e o Espírito Santo vai te trazer o texto, sem precisar fazer deixa eu usar essa mandinga gospel, né? Uma mandinga não, essa mandinguinha gospel. Esse ziriguidum gospel, tá? Esse ziriguidum, tá? Vamos lá, aqui. Se eu tiver uma leitura sistemática da palavra e tiver comunhão com ela de verdade, na hora da minha angústia eu vou dobrar o joelho. Senhor, fala comigo. Ele vai falar. O Espírito Santo vai te lembrar o texto que você leu em algum momento da sua, da sua leitura, da sua comunhão. E vai te curar aquilo. Aí você vai lá e vai abrir o texto, já com ele dado pelo Senhor no teu coração. Entendeu? Porque quando eu não tenho isso, não tenho essa vida de comunhão com a palavra, e eu simplesmente, Senhor, fala comigo, e abro aqui, tem um outro que pode interferir nisso, nesse processo, que é o diabo. Ele pode atrapalhar, porque ele usou a Bíblia para tentar Jesus. Então ele pode usar a Bíblia para me tentar em alguma coisa, para me tirar do foco. Então, então Deus está querendo falar comigo uma coisa e o diabo quer me levar para outra. Mas vai usar a Bíblia, pastor? Vai usar a Bíblia. Porque ele usou a Bíblia com Jesus. Imagina que petulante que ele é. Que safado, corajoso. Para chegar e usar a Bíblia com Jesus. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, para não cair em erro. Amém? Salvador. Estou sentindo, cara, não sei, eu estou sentindo aqui. Você levantou a mão, o Júlio te interrompeu. Falando, cara. Ah, É,
não tem essa cronologia assim, não está correta, né? De tempo não está correta, porque é, todo mundo tem a ideia, assim, tem a convicção, tem né, estabeleceram que o livro de Jó quem escreveu foi Moisés. Então ele foi o primeiro livro escrito da Bíblia, foi Jó. A primeira história, a maior obra da humanidade escrita é o livro de Jó. Então assim, quem escreveu foi Moisés. Ele está lá perto de Salmos. Então, se você abrir a tua Bíblia, cronologicamente não vai estar correto e nem na construção da Bíblia hebraica, eu tenho lá em casa lá uma lista, mas eu não trouxe a minha Bíblia que está marcada. Mas não está dispensado certinho, cronologicamente, no Antigo Testamento. Nem a nossa, nem a deles. A deles acaba com Primeira e Segunda Crônicas. No índice deles, não acaba com Malaquias, acaba com Primeira e Segunda Crônicas. Entendeu? A nossa acaba com Malaquias. Mas, assim, o Malaquias é o último texto a ser escrito mesmo, o último livro. Mas a deles é diferente. Então, na cronologia não está correto, nem na nossa, nem na deles, os livros. O único que está correto ali é a Torá, Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você for ver assim na ordem, a Gênesis, Deus criou, então daria essa. Mas antes disso, teria que ter o livro de Jó, na estrutura bíblica. Mas os 5 primeiros lá estão mais ou menos certos, porque fala do início da criação. Amém? E além de tudo que você tem aí, você tem a Septuaginta. Nem um sorriso. Além de tudo que você tem aí, você tem a Septuaginta. Que o Salvador perguntou faz um pouquinho atrás, o que é a Septuaginta? A Septuaginta é um livro, que é a Bíblia, tá? É assim, ó, quando Alexandre o Grande começou a conquistar todo o mundo, ele conquistava, o que ele fazia? Ele não era um cara que ele deixava a cultura do lugar, ele deixava as pessoas, ele deixava os sacerdotes, ele é um cara mais tranquilo para isso. Mas aí ele conquistou o mundo inteiro, tal, ele morreu muito novo e o império dele foi dividido em quatro principais comandantes que ele tinha. Um deles ficou com o Egito, que também governava ali Jerusalém, toda essa região. E a história fala que é até um tio de Alexandre. Ficou lá governando. Um dia, isso 3 séculos antes de Jesus nascer, um dia ele falou, eu tenho a Biblioteca de Alexandria, que era uma coisa maravilhosa, e todas as obras do mundo inteiro estavam lá em Alexandria, na biblioteca. Esse rei do Egito, Ptolomeu, que era talvez tio de Alexandre, falou, eu quero ter uma cópia da Bíblia hebraica na livraria de Alexandria, e eu não tenho essa cópia. Então ele mandou carta, mensageiro para Jerusalém, para que em Jerusalém os caras, tinha lá um homem que cuidava ali daquela questão religiosa, que esse sacerdote então levantasse homens e mandasse esses homens para uma ilha para escreverem uma cópia da Bíblia hebraica para ele, para o rei do Egito. E aí esse homem levanta 70 homens, a história fala que eram 72 anciãos de Israel, 6 de cada tribo de Israel. Esses 72 homens, então, são pagos, são transportados para uma ilha, lá eles são separados, é o que a história diz, são separados, não ficam juntos, e os 72 vão escrever toda a Bíblia hebraica, né, no Antigo Testamento, em grego. Eles escrevem lá tudo em grego, e depois eles pegam e se juntam lá, os 72, esse sacerdote pega todos os escritos e vai comparar eles. E a história diz que eles estavam exatamente iguais. Então, 72 homens separados numa ilha escrevendo, sem comunicação um com o outro, escreveram exatamente o mesmo livro. Tinha lá uma coisinha, mas nada significativo. A essência do livro estava exatamente igual. E aí esse cara juntou isso, levou para o rei, e até teve uma cerimônia, tal. Esse cara declarou essa palavra, tal, falou, testemunhou isso, e aí virou a Septuaginta, porque é 70. Na verdade, eram 72 homens que, inspirados pelo Senhor, todos escreveram a mesma coisa, juntou tudo e fez a Bíblia, então,
antiga lá, hebraica, que é a Septuaginta. Septuaginta é uma palavra latina, é, do latim, aliás, que significa isso, 70, né? Os 70. Na verdade, eram 72 homens. Então, por isso que a gente tem também essa Bíblia aí. Amém? Basicamente essa história, tá? Tem mais detalhes no meio dela aí, é muito mais complexa. É, muito mais não, mas tem alguns detalhes, mas basicamente é isso que originou. Mas é a Bíblia hebraica, escrita no grego, por homens de maneira milagrosamente inspirados por Deus para escreverem o livro. Amém? Nada? Nenhuma pergunta? Manda aí, Maurão. Eles têm. Eles. Não só os cinco, né? Os judeus, né? Não só os cinco. Cinco mais os profetas, mais os escritos, né? Que tá na tua folha aí. Eles. Na verdade, eles não creem, né, na pessoa de Jesus como o Messias, como o Salvador, né? Eles estão esperando o Messias ainda chegar. Eles não aceitam Jesus como o Messias. Mas eles vão se converter ainda. Vão sofrer um pouquinho, mas vão se converter. Amém? Nada? Na sua apostila aí sobre a palavra, então tem a letra D aí, dizendo quem confirma a palavra de Deus. Hebreus 13, perdão, Hebreus 11, 13, 11, 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Irmãos, assim, é muito legal hoje você pegar, por isso que eu falo de informação e tal, de acesso. Tem lá, né, o canal da missão lá, e tem o pastor, o apóstolo lá de Barretos, Maurivan, que ele tem falado sobre, tem pego lá a ciência para poder falar, para explicar as coisas do Senhor, as coisas de Deus, e que são, sim, maravilhosas. Mas tem um outro cara também na internet que é o doutor Adalto Lourenço, se não me engano, é um pastor, ele é um cientista, o cara, e aí você vê esses, não vejo muito, quase nada, esses podcasts aí do mundo, tal, os caras, os ateus, cientistas, tal, tem aquele Serjão que fala sobre espaço, sobre essas coisas aí e tal. Esses dias fizeram uma live lá nesse podcast e o doutor Adalto estava lá, não presente, mas estava por vídeo. E aí ele colocou algumas questões lá para falar do tempo da existência do homem na Terra. E aí ele dá dados assim científicos para os caras da mesa. E os caras da mesa são cientistas que não creem em Deus. E os caras estão naquela de dinossauro, de não sei quantos milhões de anos, que não sei quantos milhões de anos, que não sei quantos, que a Terra, eu creio que ela é bem antiga mesmo, tem eras e eras, e milhões de anos. O homem não. O homem tem 6 mil anos na Terra, sobre a Terra. E aí os caras vão falar sobre, não, porque o fóssil, não sei o quê. E aí esse doutor crente lança lá uma questão, aí os caras ali na mesa falam assim, essa questão aí e tal, a gente não tem conhecimento dela, mas vamos pesquisar, tal. Então assim, tudo teoria. O que o mundo prega, o que a escola prega, né? Você já estudou, eu já estudei, estava lá vendo cartilha de criacionismo, de macaco, que o homem veio do macaco. Acho que até hoje, né? Não sei, tem professor aí. Até hoje tem que falar lá, né? Que o homem veio do macaco. Tem que falar ainda? Ainda tem essa matéria ainda? Hein? Ainda, na verdade, fala isso ainda na escola?
Não filma ela, senão ela vai ser perseguida lá na escola. Então, irmão, pô, nos dias de hoje, o cara falar numa sala que o homem vem do macaco, ainda está nessa. Então, assim, a Bíblia refuta tudo isso. E a Bíblia, irmão, ela vai falar sobre astronomia, sobre... Imagina você numa sala de aula hoje. Imagina você ouvindo um professor numa sala de aula. Então, assim, cara, a gente tem que lidar com isso hoje em dia. Então, assim, é muito sério, mas a Bíblia toda, ela vai falar sobre todos os assuntos que você conhece. E aí, sim, tem provas e tem fatos. E aí você vai, mas os caras, os cientistas provaram. Porque não provaram, não, pode ver, pode pesquisar. Mas não vai no YouTube ver só no raso. Vai estudar o que ele falou, você vai ver que não tem comprovação. Chega um ponto da teoria deles que ela para. E eles não conseguem explicar. E é muito legal. Eu aconselho você ver aí os vídeos do apóstolo Amauri, né, de Barretos, e desse doutor, desse pastor aí, que é doutor Adalto Lourenço. Você vai ver o cara falando, irmão, sobre homem, sobre criação, sobre Noé, sobre a arca, sobre os animais. São coisas assim, sobre o universo, sobre as estrelas, sobre a criação de tudo. Ele refuta completamente esse negócio do universo, sabe, tudo. E ele mostra com a palavra, ele mostra cientificamente. O cara é um cientista, ele é um homem assim, bem interessante de você ouvir lá para algumas coisas. Então, assim, cadê o verso? Tirou? Hebreus 11, 3. Pela fé compreendemos que o universo foi criado. Mas, gente, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Irmãos, imagina você falar isso hoje numa escola, numa sala de aula, tem que refutar o Big Bang, aquela história toda que você já ouviu 1 milhão de vezes. Mas pela fé, tudo foi criado. Pela fé, compreendo que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Você imagina se levantar e dizer isso para as pessoas? Ó, a palavra do Senhor saiu da boca, Deus estava no trono e o verbo estava nele e ele abriu a boca dele e a palavra, que é o filho, sabe, saiu. E aí tem um outro texto que a gente vai ler depois aqui para baixo, que é o próximo texto, que é Salmo 33, 6. Salmo 33, 6. 33, 6. Os céus foram criados mediante a palavra do Senhor e todos os corpos celestes pelo Senhor pela sua boca. Tem outra tradução que vai falar sobre o Espírito Santo. Corrigida fiel, pode ser? Aí você. Ali, Espírito tem letra maiúscula. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. O Espírito aí é letra maiúscula, é o Espírito Santo. Então imagina que o Pai, Deus, o Verbo que nós conhecemos hoje que é Jesus, é o Verbo que se fez carne, né? E o Espírito, que eles criaram tudo, céus, universo, estrelas, planetas, tudo. Você se levanta para falar isso. E é pela fé que nós cremos nisso. Pela fé, nós cremos, irmão, eu creio nisso de todo o meu coração. Então, assim, e tem elementos, a Bíblia me mostra claramente que tudo é criação das mãos do Senhor. E que ele falou e tudo veio a existir, foi criando, pelo poder da palavra dele. Você imagina isso? Falar nos dias de hoje um negócio desse é loucura, mas é verdade. E aí eu volto a dizer, os cientistas que não creem em Deus, eles criaram teorias que eles não conseguem comprovar todas elas, né? A cada dia você vê um cientista da NASA
vindo a público para falar para mudar uma história que ele estabeleceu há 10 anos atrás. Não, mas ó, a gente estudou mais tal, e percebemos que a gente tinha errado lá tal. O errado não, a gente tinha lá uma outra. Hoje nós temos mais equipamento e tal. Não fala que está errado, ele fala, ó, não, agora nós pesquisamos mais, novos equipamentos, avançou tal. E vai mudando, cada ano vai mudando as coisas. Porque eles não têm certeza e convicção de nada do que eles falam. Mas eles têm que estabelecer uma teoria. E são todas teorias. Quando você olha para a palavra, você vê que a palavra nos explica como foi feito e por quem foi feito. E tudo está feito e sustentado por ele. Por quê? Porque ele criou todas as coisas. Então, tem uma velha frase antiga, bem antiga que eu li, que diz que tem um monte, uma montanha. Né? Então lá os cientistas subindo a montanha e se matando para subir a montanha. E estão subindo a montanha. Quando eles chegarem lá em cima, eles vão encontrar os teólogos lá em cima sentados esperando. Por quê? Vocês lutaram a vida inteira para refutar, mas no final vai ter que reconhecer que a Bíblia está certa. E está certa, e é com ela que eu fico. Então, assim, tudo tem uma explicação bíblica, né? E a ciência hoje consegue comprovar muita coisa, né? Então, a questão do DNA, você já viu a matéria do DNA? Que é uma coisa maravilhosa. Alguém já viu, não? Salvador já viu? Alguém mais já viu? Que uma cientista que não tem nada a ver com igreja, que não vem na escola dominical, que não vai no culto, uma cientista renomada, fez uma pesquisa com 150 mil pessoas do mundo inteiro, pessoas de tribos, pessoas do Oriente, do Ocidente, da África, de todos os lugares do mundo, pegaram o DNA delas e foi juntar. E quando viu todos os DNAs de 150 mil pessoas do mundo inteiro, de tribos, de lugares remotos, que nunca se viram, não tem contato nenhum. E todos os DNAs, todos, vêm de uma mesma matriz. Vêm de uma mesma mulher. E o projeto levou, o nome do projeto do estudo é Eva. Todos os DNAs do mundo inteiro vieram de uma única mulher. E os cientistas vão querer. Aí sai uma matéria, tá lá. E não é uma pequenininha, rodapé, não, é uma matéria grande, explicando tudo isso. E ela explicou tudo isso. Então, irmão, a ciência, que não foi uma pastora, não foi uma mulher de escola dominical, não, foi uma cientista que fez uma pesquisa e descobriu que veio tudo de uma única mulher. Porque não bate, não vai vir, não vai aparecer o DNA dos homens, né, espalhado pelo mundo, mas da mulher vai. Porque vem dela. E aí apareceu o mesmo DNA, mesma essência, a mesma matriz, a mesma mulher. Que é Eva, mãe de todos os homens. E eles tentam, não sei o quê, e o Neandertal, e o homem das cavernas. Olha para mim, não tem homem das cavernas. Esquece esse negócio de homem das cavernas, de Neandertal, não sei o quê. Não, aparece lá os filhos como chama o abençoado que matou lá e... Não, meu Deus do céu. Meu Deus. Nunca esqueci o nome do homem da minha vida. É isso, né? Eles tentam refutar tudo quanto é gente. Então, a palavra do Senhor tem tudo que você precisa ter de resposta, está aí. Vai te explicar, dá uma pesquisadinha que você vai ver que a palavra do Senhor vai falar sobre tudo isso daí. Amém? Vamos parar. A gente volta outro dia. Amém? Nenhuma pergunta, nada, nenhuma questão? Está cedo ainda?
Nada. É por isso que fica chato, porque vocês não falam nada, aí fica sem graça, tá vendo? Se tiver pergunta, vai ficar mais legal. Não, domingo que vem. Sempre tem umas promessas assim, nunca se cumpre. É. Amém? Nada? A Nayara sempre tem alguma coisa, mas não está meio tímida hoje. Nada? Amém. Fica de pé, vamos orar. Feche os teus olhos por um momento, Pai. Nós estamos aqui com o nosso coração entregue ao Senhor. A nossa vida completamente entregue ao Senhor. Existem lutas, tribulações, dificuldades. Existem momentos, ó Deus, que nós passamos de provas que são tão grandes, mares tão revoltos, ondas tão grandes, ventos tão poderosos contra a nossa vida, contra a nossa família. E nós olhamos e perguntamos para o Senhor, Pai, ou clamamos pedindo ao Senhor para que o Senhor interrompa esses processos, para que o Senhor nos socorra. E nós temos a Tua palavra, Senhor, que nós amamos ela de todo o nosso coração. A gente às vezes atrapalha, a gente às vezes é homem, nós somos homens, e às vezes nós falhamos, nós complicamos as coisas, mas a Tua palavra tem a resposta para todas as coisas. A Tua palavra nos instrui em tudo. E maravilhosa experiência é estar debaixo das provas e o Senhor soprar em nossos ouvidos a Tua palavra, a Tua gloriosa palavra, a Tua viva palavra, que nos consola, que nos mostra erros, falhas, quedas de homens, batalhas que homens enfrentaram, tudo registrado para ensino nosso, para que a gente possa andar de maneira correta, possamos nos posicionar conforme a Tua vontade. Nós sabemos, Senhor, tudo está na Tua palavra. Todas as respostas para a minha aflição, para a nossa aflição, dores, questões, tudo está na Tua palavra. A Tua palavra é maravilhosa, a Tua palavra é que nos cura, é ela que nos liberta, ela que nos instrui, que nos corrige, que nos exorta, que nos edifica, é a Tua palavra, Senhor. Palavra eterna, palavra que a Tua igreja ama tanto e tem que amar profundamente, palavra que os homens ímpios odeiam e querem destruir, mas nunca vão conseguir mudá-la, transformá-la, deturpá-la, não vão, Senhor. Ainda que eles tentem, eles não vão conseguir, Deus, mexer com as suas mãos malignas, impuras, perversas, mexer na Tua palavra, Senhor, porque ela é eterna. Oh, aleluia, ela é eterna, ela é viva. Aleluia. E o Senhor não permite, nunca permitiu que homem algum tocasse nela com intenções malignas. Nós temos ela em nossa posse. Nos ensina a amar, nos move, Senhor, nos anima, nos inspira mesmo, Senhor, Deus nos chacoalha mesmo para voltarmos para a Tua palavra e lê-la e amá-la e nos agarrarmos a ela de maneira incondicional, de maneira profunda, de maneira sistemática, de maneira, Deus, fiel à Tua palavra, Senhor. A gente possa não abrir mão nunca da Tua palavra por acordo nenhum, por conversa nenhuma, por proposta nenhuma, por tentação nenhuma. Nos ajuda, Espírito do Senhor, a ficarmos com a Tua palavra. Ó Deus, nas tormentas, nas batalhas, ficarmos com a Tua palavra, em nome de Jesus, e não nos curvarmos diante de nada e de ninguém que vai contra a Tua palavra. Aleluia, pela fé nós cremos que os mundos foram criados pela palavra do Senhor, e o Senhor disse, haja e ouve, aleluia, porque o Senhor é Deus. Não importa, Deus, o que as pessoas digam, não importa o que elas inventem, não importa as suas teorias não comprovadas e que terminam sem uma explicação 100% concluída. Pai, não nos importa isso.
que importa é a palavra do Senhor, que diz que o Senhor criou todas as coisas pelo poder da tua palavra, aleluia. E tudo subsiste porque o Senhor sustenta todas as coisas pelo teu poder, pelo poder que há na tua palavra também, aleluia. O Senhor não só criou, o Senhor criou e sustenta tudo pelo poder da tua palavra, aleluia. Isso é grandiosíssimo, é maravilhoso para nós, ó Deus, maravilhoso para nós. Aleluia, abençoa o teu povo nesse dia, Senhor. Espírito Santo, mesmo que o Senhor possa inspirar cada um de nós a ler a tua palavra cada dia mais, a mergulharmos no teu livro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo, abençoa o dia do teu povo. Nos prepara para a noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Aleluia, glória a Deus.